O que o laudo pericial vai revelar sobre a causa da morte de Felipe Augusto França, hein, gente? Nós vamos mostrar com exclusividade o carro onde o jovem estava com a namorada e os primos. Onde ele supostamente teria agredido a mulher e depois a apanhou dos primos dela. Aí, ó, olha a imagem da confusão. Os primos cercam, tem ali a briga na esquina. Ele cai e em seguida o pau pega. Em seguida, o cerco é fechado em cima dele. Foi o último registro de Felipe com vida. Várias agressões, várias versões apresentadas, principalmente da namorada do jovem, que se contradisse em algumas declarações e levantou suspeitas sobre o envolvimento dela e dos primos na morte do rapaz. O jovem foi encontrado morto em novembro do ano passado. Eu acompanhei o sepultamento, conversei com essa família no cemitério. 12 dias depois do desaparecimento, ele foi encontrado morto dentro de uma cava em Piraquara. O Balanço Geral acompanhou tudo aqui ao vivo. O momento em que o corpo foi encontrado. Para a polícia, ele foi vítima de afogamento, mas para a família, ainda restam dúvidas sobre a verdadeira causa da morte do Felipe. Vamos ver a reportagem. Um sentimento de impotência. Impotência de não poder fazer nada, não poder fazer absolutamente nada. Quase 2 meses após encontrar o filho sem vida, Sérgio vive a angústia de não saber do que ele morreu. Tudo está preso ao IML. Então, o IML tem que liberar o laudo. Esse laudo que vai dar continuidade nos trabalhos da polícia, da delegacia de Piraquara. Eles estão também lá, estão de mãos atadas também, não conseguem fazer nada porque esse laudo não chega até as mãos dele. Mas, olha, é muito triste, a gente fica muito chateado, a gente fica desacreditado de tudo. E eu acredito muito na justiça ainda, mas, olha, eu estou perdendo minhas forças. O laudo do IML deve indicar a causa da morte e se Felipe Augusto França havia ingerido bebida alcoólica ou utilizado algum tipo de entorpecente. De acordo com a delegacia de Piraquara, o documento deve ser entregue nos próximos dias. Antes de desaparecer, em 7 de novembro do ano passado, o auxiliar de produção de 30 anos se envolveu em uma briga com primos da namorada. Uma câmera de segurança flagrou as agressões. Tudo leva a crer que eles têm a culpa sim, que eles foram as últimas pessoas que foram vistas agredindo o Felipe. Agora, eu não posso afirmar que foram eles que cometeram o homicídio, porque isso fica a cargo da delegacia. Após ser espancado, Felipe caminha em uma direção e o grupo vai embora no sentido contrário. O rapaz apanhou porque teria agredido a namorada. Ela veio aqui e contou o que tinha acontecido, que eles tinham ido numa festa e que eles estavam bastante alterados, ele principalmente, né, que estava na direção e os dois brigaram ali, até que ele acertou e machucou a boca dela, certo? Em que momento que eles trocaram de lugar ali naquele retorno para ele poder saltar do carro daquela maneira? Porque ela falou que foi naquele momento, né, em que tudo aconteceu. E outra coisa que ela falou, que ela veio aqui, ela falou que estava bastante alterado. Eu fui muito objetiva com ela. E eu perguntei se tinham usado droga. E ela falou que não, que eles não usavam droga. Como que ela vai na mídia e fala que o meu irmão era um drogado? Foram 12 dias de buscas até o corpo ser encontrado dentro de uma cava no bairro Guarituba, em Piraquara. Com exclusividade, a nossa equipe teve acesso ao carro. Este Fiesta branco é o carro da namorada do Felipe. Naquela noite estava ela, Felipe, os 2 primos e as namoradas dos primos neste veículo. O veículo, ele tá com esse plástico preto, tá envelopado, porque para fazer o exame do luminol é preciso deixar o carro escuro, não pode ter a incidência de claridade. Por isso que os vidros todos foram tapados. E esse exame do luminol não indicou a presença de sangue. Havia a suspeita de que talvez essas pessoas tivessem carregado o corpo de Felipe
ensanguentado dentro do veículo, mas isso foi descartado. Nenhuma gota de sangue foi encontrada dentro do carro. A nossa reportagem, a namorada negou ter tido envolvimento na morte de Felipe. É um pesadelo isso que está acontecendo com a gente, porque tá todo mundo dizendo que a gente é suspeito, mas a verdade é que nós fomos testemunha. Nós estávamos com ele por último. E foi por causa dessa agressão que ele teve comigo que teve essa reação dos meus primos. Mesmo sem o laudo do Instituto Médico Legal, a polícia tem indícios suficientes para acreditar que Felipe possa ter se afogado. Esta aqui é a cava onde o corpo dele foi encontrado. O local da agressão fica naquela direção, a alguns metros. Logo depois dessa cava, fica a casa de um dos primos da namorada dele, onde estaria a moto de Felipe. O investigador com o qual eu conversei acredita que o jovem, o rapaz, possa ter pegado um atalho para tentar chegar antes na casa e pegar a moto. E para isso, ele pode ter entrado na água e se afogado. Eu não sou o único que estou precisando desse laudo. Tem mais famílias que perderam seus entes queridos, que também estão precisando desse laudo e que eles não liberam esse laudo. Essa demora, não dá para entender essa demora do IML. Eu não quero que nenhuma mãe e nenhum pai passe por isso. Que essa lacuna, ela não se fecha nunca mesmo. Não tem como fechar. A informação que a gente tem, já a partir da identificação do corpo na cava, é de que ele se envolveu aqui na confusão. Ele saiu por aqui, passou atrás de um ponto de ônibus e ali é uma via reta. E essa rua, ela termina justamente numa cava. Termina numa cava. Ele teria toda a possibilidade de contornar essa cava e chegar até o local onde ele pegaria um veículo, né? Chegaria na casa, né? Do outro lado tem uma rua aqui por cima, daria para cortar ali por cima. Mas ele segue em linha reta o tempo todo. Ele vai em linha reta. Uma hora tem um barranco e a cava. Uma hora é o barranco, né? Vegetação e água acumulada, água suja. E um lago profundo de água parada ali, uma cava muito profunda. Infelizmente, ele acaba se afogando. A família quer saber mais, porque havia também aqui uma discussão, o público está chegando agora no Balanço Geral. Se ele foi pelo meio, teria alguma possibilidade de quem o agrediu dar a volta, cortar por cima e o encontrá-lo na esquina de baixo? Teria. Teria, porque também, por onde eles saíram de carro, é uma quadra para frente, virando à direita, descendo, encontraria o Felipe lá na esquina, lá embaixo. Aí ficou nesse questionamento. Falando aqui com a doutora Márcia, esse é um dos motivos, né, do uso de reagente químico dentro do veículo, para saber se ali tinha algum vestígio de sangue ou não. Mas a gente já sabe que esse vestígio foi totalmente descartado. Agora, é mais um caso em que a família fica aqui se perguntando o que aconteceu depois. Teve algo mais grave a partir dessa briga e a queda dele lá na cava? Por que a namorada não apareceu sequer no sepultamento? Ela não foi. Ela não conversou com a família, ela não compartilhou nenhuma informação, nada. Eu estava lá no sepultamento, eu estive lá com o repórter cinematográfico, o Christopher Spúldaro. A gente ali conversando com um e outro. Cadê a menina? Não, ela não veio. Foi no velório? Também não foi. É um caso ainda bastante intrigante, doutora Márcia. E além dessas mudanças de versão a respeito do fato, além de outras incursões no meio, a necessidade do laudo, por quê? Porque as mortes se dão ou por serem naturais, ou, se não naturais, elas são ou um acidente, ou um homicídio, ou um suicídio. Então, é claro, até agora fala-se que a morte foi por afogamento. Ok, mas esse afogamento ele foi provocado? Existem lesões que comprovam isso?
O que nós temos no toxicológico dele que possa dizer, não, ele estava desorientado e por isso acabou ingressando na cava e não conseguindo sair dela, né? E acabou se afogando. Nós sabemos que cava é um lugar difícil de sair, até pelo que tem embaixo. Existe a possibilidade de enroscar-se lá embaixo. O que também é crível, porque levou-se 12 dias para que esse corpo passasse a flutuar, se fosse possível vê-lo. Então, ele deveria estar preso em alguma coisa lá embaixo. Então, é importante saber exatamente sair dessa encruzilhada. Nós temos aqui uma situação que pode ter sido um suicídio, pode ter sido um acidente ou é um homicídio. E é a partir daí que pode haver a continuidade do inquérito com esta visão já. E também pode ser que alguma lesão dessas que ele sofreu naquele momento o tenha desorientado. E isso também sai no laudo, se tem lesões em região de cabeça que possam ter desorientado ele e feito com que ele ingressasse nessa área de cava e, infelizmente, tenha ido a óbito afogado. 1h23, a gente segue acompanhando essa história à espera do laudo. Instituto Médico Legal de Curitiba, mais uma vez. O que está acontecendo com o IML de Curitiba, hein? O que é que está acontecendo com a estrutura referência do Instituto Médico Legal de Curitiba? Que a gente pede informações, vocês mandam nota. Aí a gente vai verificar uma nota, é a mesma que vocês mandaram há 2 meses. Pegaram uma nota de novembro e mandaram em janeiro. Não era assim, né? Não era assim. Nos tempos do Paulino Pastre, não era desse jeito. Era tão diferente o tratamento com a imprensa, o repasse de informações, de compartilhamento, a agilidade, né, no trabalho de vocês do Instituto Médico Legal, IML aqui de Curitiba. E mais uma vez devendo resposta para essa família. É por isso que a gente está aqui cobrando mais uma situação. IML de Curitiba, o que é que está acontecendo? Vocês estão com equipamento quebrado? Está faltando profissional aí dentro? Está faltando pessoal para dar conta da demanda? A demanda aumentou? O quadro diminuiu? Tem equipamento que não estava funcionando? Vocês estão mandando confeccionar laudo em São Paulo, pelo que eu estou sabendo. Por qual motivo? E olha o tamanho de São Paulo, hein? Agora para dar conta da demanda de Curitiba. 1h24.